Bom, então, boa noite a todos e todas. Alegria de estar aqui em mais um encontro desse projeto de extensão Trilhas do Caparaó. A gente tem a alegria hoje de ter como convidado Rafael Diniz. Eu não consigo te chamar de Rafael, estou aqui sofrendo para falar Rafael Diniz, né? Então, a partir de agora, eu vou assumir a licença de amigo de graduação e chamar só de Pajé. Pajé é graduado em Educação Física, mestre em Estudos do Lazer, doutorando em Estudos do Lazer. E aí ele vai falar um pouco da trajetória dele com as OSC, as ONGs. Eu sempre misturo esses nomes aí, Pajé. Então eu não inventei de fazer uma apresentação aqui mais organizada, porque você vai falar disso melhor. Assim. A gente vai ter uma fala inicial do Pajé aqui, né, no tempo que ele achar necessário. A gente já conversou um pouco antes, deseja que seja mais uma conversa do que muito tempo de fala, né Pajé? Então, te agradecer demais o convite, acho que é sempre bom, né? Tive várias oportunidades de conversar com você em outros espaços e num espaço mais formal. Assim, é bacana porque as questões das outras pessoas alimentam as nossas questões. Acho que Cris quer dar uma boa noite ali. Boa noite para todo mundo. Eu espero que seja ótimo, viu? E agradecer, viu, Pajé? Bom demais te escutar de novo, viu? Obrigado de novo, viu? Então, palavra com você. E aí, estamos aqui para o que precisar. Obrigado mais uma vez. Beleza, gente. Boa noite para todo mundo, né? Queria agradecer o espaço e falar que um pedido do Luiz nunca é um pedido, é uma convocação, né? Então, não tinha como deixar de participar. E assim, todo mundo continua me chamando de Pajé, é um apelido de infância que continuou durante a graduação, então todo mundo pode ficar à vontade e me chamar pelo apelido mesmo, tá? Eu organizei assim poucos slides só para apresentar mesmo a organização da qual faço parte, da qual sou fundador e atuo hoje. E queria, na verdade, era trocar uma ideia com todo mundo, porque muitas das coisas que a gente tem feito aqui na Associação na Atividade é muito tentativa e erro, né? Que a gente está trabalhando com práticas que ainda são muito informais, que carecem de sistematização. Então, vou na verdade, compartilhar um pouco dos nossos desafios. E aí vou trazer um pouquinho mais do skate, que é uma modalidade que a gente está trabalhando há mais tempo, que a gente já conseguiu ter sucesso e que espero muito conseguir isso também na parte da escalada, que é uma prática que eu gosto bastante, embora não seja praticante, né? Então, deixa eu só compartilhar aqui. E inclusive, galera, queria deixar todo mundo muito bem à vontade para, a qualquer momento, poder fazer perguntas, poder fazer intervenções, tá? Que os slides que eu vou mostrar aqui é muito mais para organizar minha fala do que tudo, tá? Tá aparecendo aí os slides? Só não está no modo apresentação. Como é que é? Ah, não está no modo apresentação, não? Tá não. Agora foi? Agora sim. Não, legal. Então, esse aí sou eu, né? Como o Luiz comentou, eu sou formado em Educação Física, fui da turma do Luiz, tive esse prazer aí. Formamos em 2007, né? Na escola. Na época, a gente fez um semestre a mais, e aí, no meu caso, eu sou formado em licenciatura e bacharelado.
logo depois que eu formei, eu fui trabalhar na prefeitura no projeto Segundo Tempo, e que foi uma experiência não muito positiva na minha vida e acaba marcando muito a minha trajetória profissional. Que foi uma época que o projeto Segundo Tempo era muito novo para a prefeitura, enfim, fui parar no núcleo, num campo de várzea, tendo que dar aula de basquete, vôlei, enfim, desafio à parte, sendo que tinha outras questões envolvidas, eu acabei me desligando do projeto, da prefeitura, e por um acaso eu fui parar numa associação de terceiro setor, uma organização social que fazia um projeto, executava uma parte esportiva da medida socioeducativa dos adolescentes em conflito com a lei. E aí, para mim, na época, era um projeto normal, uma atividade de professor de educação física, e só com o passar do tempo eu fui entender que eu estava executando política pública, mas fora da estrutura formal de Estado. E aí, acabei virando coordenador do projeto, e depois essa organização ela trabalhava com projetos de lei de incentivo, que foi meu primeiro contato com projetos desse mecanismo de financiamento, né? Depois, em 2014, eu acabei me desligando dessa organização, porque eu fundei uma associação, que é a associação da qual eu faço parte hoje, que é a Associação Natividade. A Associação Natividade nada mais é que um grupo de pessoas que acredita no poder transformador do esporte. E aí, na época que a gente fundou a organização, existem várias instituições trabalhando com projetos esportivos, tal, e a gente queria se diferenciar das demais. Assim, um dos pilares que a gente tinha era tentar fazer algo com excelência. Só que para quem é da fora da área, é muito difícil perceber diferença entre os trabalhos, né? Entre um profissional formado, entre, às vezes, um voluntário do meio esportivo. Às vezes são questões tão técnicas que, para o olhar do leigo, isso não fica tão claro. Então, além dessa questão de tentar ter uma expertise no que estava executando, a gente tentou se diferenciar buscando fazer modalidades que eram pouco usuais. E aí, na época, a gente pensou num projeto de skate, porque a gente queria atender um público de adolescentes, né? E aí, assim, um detalhe, eu não sou skatista, foi meio que uma estratégia. E aí o acaso acabou levando a gente a executar um projeto de esporte para uma escolinha, né, de esporte, numa comunidade de Contagem. E vou falar para vocês que deu tudo errado, cara, porque a gente veio com experiência, eu tinha uma experiência muito dos esportes coletivos, aquela vivência tradicional, assim, do quarteto fantástico da educação física escolar, né, o futebol, basquete, vôlei e handball, né, e logo a gente tentou levar isso para o mundo do skate e acabou dando tudo errado, só que como pessoa observadora, a gente aprendeu muito com os erros, né. E aí a gente acabou depois organizando outros formatos, e a partir desse erro a gente começou a acertar mais do que errar. E aí assim, curioso, porque isso foi em 2015 ou 2016, foi 2015. E aí, assim, a gente teve essa oportunidade de errar e aprender com nossos erros, e aí em 2016 veio uma janela de oportunidade para a gente. Porque mesmo a gente tendo errado com o projeto, a gente era a única organização formal do Estado que tinha um projeto de lei de incentivo que tinha a proposta de trabalhar o skate. Porque o skate é muito informal, e no caso de Minas Gerais é mais informal ainda, né? Só que em 2016, a gente tem a Olimpíada do Rio, né? E aí, na semana que antecede a Olimpíada, tem uma reunião onde é anunciado quais serão os próximos esportes olímpicos, né? As próximas modalidades. E aí, por sorte, a gente teve o skate entrando nesse rol de novas modalidades, que, num primeiro momento, até para o pessoal do skate, isso foi visto de forma negativa, que era uma questão de esportivização do estilo de vida. Só que, por questões mercadológicas, isso abriu um leque gigantesco de empresas interessadas em patrocinar projetos esportivos, em ver potencial no skate, né? E aí, como a gente já tinha errado em 2015, então a gente já estava melhor preparado.
E aí foi quando uma empresa do Rio, que foi a CSM, aliás, Golden Goal, que é até uma empresa de marketing esportivo, ela é dona de parte dos camarotes do Maracanã, enfim. Eles têm um setor que cuida de projetos incentivados e era uma empresa que cuidava de uma marca cuidava da parte de incentivo fiscal da Riachuelo aqui em Minas Gerais. E a Riachuelo era uma empresa que pagava muito ICMS e, como grande pagadora de ICMS, ela poderia fazer aportes em projetos. E, na época, ela tinha uma linha de roupa com o Sandro Dias, o Mineirinho, muito nessa pegada skate. E aí eles viram a oportunidade de, o skate foi anunciado como esporte olímpico. A gente tem um atleta numa linha de roupas aqui da marca. Por que não juntar isso dentro da lei de incentivo? E aí foi o momento que eles entraram em contato com a gente, essa empresa, e falou, a gente tem uma ideia de projeto de skate e queria que isso rodasse em shopping e tal. Enfim, era um projeto altamente comercial que não tinha nada a ver de interesse público. E aí foi muito assim da pegada nossa, assim, da associação na atividade, que a gente tem um vínculo educacional, um vínculo de entender o esporte enquanto ferramenta de transformação, enfim, a gente pegou aquela ideia inicial e acabou construindo um projeto que acabou mudando um pouco da nossa história também, que é essa marca que está à esquerda aqui, que é a Academia do Skate. A gente construiu uma pista de skate, é uma mini rampa. Essa mini rampa, ela é de madeira, né? A gente até brinca, fala que é um Lego gigante, né? A gente monta dentro dos shoppings e fica durante 2 meses com essa pista de skate lá. A pista é uma pista de verdade, ela é uma réplica de uma mini rampa que tem num parque aqui em Belo Horizonte. E aí foi uma preocupação que a gente teve, né? Já que a gente lida, é um dinheiro de imposto da Riachuelo, mas como seria um valor pago de imposto, é recurso público. Então, a gente fazendo gestão de recurso público, uma preocupação que a gente teve de realmente fazer um equipamento que fosse um equipamento de verdade, que ele pudesse atender tanto aquele iniciante da prática, quanto aquele que já era praticante. E aí foi daí que surgiu essa ideia de fazer essa pista, que é uma réplica de uma pista daqui de Belo Horizonte, de um parque, né? E aí esse projeto ele fica 2 meses dentro do shopping, e durante esses 2 meses, a gente tem uma equipe de instrutores, o skate, equipamento de segurança, tudo para ser ofertado muito na perspectiva daquele jovem que vai ter o primeiro contato, ter uma boa experiência, e a partir dessa boa experiência, ele busque, continue tendo interesse na modalidade, e no caso daquele que já conhecia a modalidade, ele tem a oportunidade de aperfeiçoar dentro do projeto. De novo, eu vou contar tipo assim, a realidade, né? A gente está hoje executando a 6ª versão do projeto aqui na lei estadual. É um projeto que já tem 4 anos de duração. Mas o primeiro ano de execução do projeto, a gente, de novo, errou menos do que na primeira, mas eu montei o sindicato dos skatistas de Belo Horizonte, né? Porque qual que era a ideia? Ok, um projeto de skate, é um projeto de experimentação, é um contato tão básico que vamos trazer os skatistas para atuar. E aí a gente vai tentar preparar para que eles se tornem professores, né? Então a gente viu que não deu certo, porque é muito difícil a gente fazer um praticante se tornar professor, né? E, enfim, era muito difícil deles entenderem coisas que às vezes são básicas que a gente vê dentro do curso de educação física, dentro do curso de formação de professores, né? Mas que às vezes a gente não dá atenção devida, mas são 4 anos se formando para isso, né? Então foi... E aí, assim, eu nunca torci tanto para um projeto acabar igual esse, a primeira versão do Academia do Skate, para poder mandar os instrutores embora e começar do zero, né? Aí, na segunda edição do projeto, a gente viu que não dava para ter só instrutor de skate. Então, foi o momento que a gente começou a acertar o formato de funcionamento dos nossos projetos de skate. Que a gente começou a mesclar a equipe. A equipe passou a ser formada por um professor de educação física, que na maioria das vezes não sabia nada de skate, mas ele tinha um saber pedagógico.
A gente continuou mantendo o instrutor de skate, que era a pessoa que tinha o saber prático, mas geralmente não sabia nada de dar uma aula. E a gente trouxe uma figura que foi super interessante, que foi a primeira vez que a gente passou a trabalhar com estagiário. A gente botou o estagiário na equipe também. E aí o estagiário era o cara que estava no meio do caminho. Era o cara que era muito motivado. Assim, na maioria das vezes ele não sabia o skate, mas ele era um cara muito motivado. E por ser uma pessoa em formação, ele acabava aprendendo a modalidade no decorrer do projeto. E a gente tem várias etapas que o estagiário foi o cara de destaque na etapa. E aí, assim, a gente, desde então, isso foi em 2018, janeiro de 2018, quando a gente foi ao interior, foi a primeira vez que a gente testou esse formato de equipe. E desde então, todos os nossos projetos de skate, a gente tem trabalhado com essa mescla. Na maioria das vezes, a gente vai ter um professor de educação física que não conhece nada de skate, e aí, no decorrer do projeto, ele acaba se inteirando mais, conhecendo, assim, história, particularidades da modalidade, trabalhando em conjunto com um instrutor que é quem domina a parte técnica. E aí, assim, aqui eu trago o primeiro dilema de trabalhar com modalidades que às vezes são informais ou que ainda estão em processo de construção, né? A carência de mão de obra, né? Então, assim, é muito diferente de eu fazer um projeto, uma escolinha de futebol, onde eu vou simplesmente abrir um processo seletivo e selecionar profissional. Aqui, na maioria das vezes, eu nunca tive o profissional formado. Eu sempre precisei fazer a formação desse profissional. E aí é engraçado que cada etapa, e aí assim, esse projeto Academia do Skate, ele tem são etapas que duram 2 meses. A cada 2 meses a gente desmonta a pista e leva para um novo local. E aí, assim, na maioria das vezes, a gente acaba mudando a equipe. E aí cada equipe acaba tendo um formato diferente, que vai depender muito do grupo que é formado. É claro que hoje, na região metropolitana aqui, em Belo Horizonte, a gente já tem tipo um grupo muito grande de pessoas que passaram pelo projeto, então isso traz até uma certa facilidade para o projeto funcionar, né? Tanto que a Belinha, que está aí, né, e hoje trabalha com a gente na associação, a gente conversava como que hoje a gente até anda um pouco desleixado com o projeto, que ele entrou tanto no automático que a gente tem deixado coisas passar, sabe? Que a gente tem que ligar nosso alerta novamente, né? Mas aí, o Academia do Skate, na verdade, ele virou um grande laboratório para a gente formar profissionais para trabalhar em outros projetos que a gente tem, que aí são projetos realmente de escolinha, com duração maior, de 6 a 12 meses, onde a gente tem turma fixa, enfim. Então, acabava que aquelas pessoas que se destacavam dentro da Academia do Skate iam para... E a gente acabava depois remanejando para esses projetos. Então, era um projeto de experimentação para o aluno, mas de formação de mão de obra também dentro do skate. O outro projeto aí que está do lado é o Jovens Olímpicos, que aí já é um projeto novo, mas, na verdade, assim, a maioria dos projetos que a gente tem, por ser lei de incentivo, a gente pensa ele 1-2 anos antes dele começar a execução. O Jovens Olímpicos, essa marca, a ideia dele é de 2018, só que ele entrou em execução na pandemia, em 2020. E aí, qual que é a ideia dele? É ser realmente uma escolinha de esporte para atuar dentro das escolas, no contraturno escolar. Só que, em vez de trabalhar os esportes formais, ele trouxe os novos esportes olímpicos. E aí é onde eu vou ter uma escolinha de basquete 3x3, é onde eu tenho uma escolinha de escalada, é onde eu tenho hoje uma escolinha de skate. E aí, aqui está só um perfil do que foi, nesses slides também, o que foi o perfil de execução nossa nesse ano de 2021, né? O Academia do Skate, ele ficou parado... Aliás, o Academia do Skate ele parou em 2019, setembro de 2019, e aí na hora que a gente ia começar a execução veio a pandemia. E aí esse ano de 2021, ele voltou a funcionar no dia 2 de julho no Mineirão, na esplanada do Mineirão. Inclusive foi nosso recorde de atendimento. Passaram
foram 2.600 pessoas no projeto. Só como as pessoas podem fazer mais de uma aula ou voltar mais de um dia, é o que a gente chama atendimento dentro do projeto. Então, cada vez que a pessoa passa, é contado um atendimento. Então, essas 2.600 pessoas geraram 5.500 atendimentos no Mineirão, que é o nosso recorde de atendimento na Academia do Skate. Depois do Mineirão, ele foi para o Minas Shop, e hoje a gente roda 2 academias do skate ao mesmo tempo. Um com a Riachuelo, dentro de shops, e outro que a gente está agora com a Vale. E aí a gente teve uma etapa que está acontecendo em Itabirito, que aí muda um pouquinho do perfil do público, um pouco do perfil do projeto, tá? Os Jovens Olímpicos, ele está mais pulverizado, inclusive está sendo um grande problema para a gente, foi pensado para ser um projeto para complementar outras ações que a gente tinha. A gente nunca pensou em executar ele de forma isolada, mas aí por conta da pandemia, tal, o momento que ele começou a executar, enfim, ele começou, e aí é um projeto pequeno, mas que está totalmente pulverizado, né? A escalada está em Ouro Preto, o skate está em Santa Luzia, o basquete está em Belo Horizonte, e eu tenho uma escolinha de iniciação esportiva, que é a parte mais tradicional dele, que está lá em Ponte Nova. Então é um projeto pequeno, mas que eu tenho uma equipe muito grande, e aí isso gera um trabalho enorme para a gente, tá? Isso aqui é só para mostrar um pouquinho da perspectiva nossa para 2022. O Academia do Skate ele continua, a Vale acabou de confirmar o interesse no projeto, então a gente vai ter um ciclo com a Vale em 2022. A gente tem um recurso da CEMIG no Academia do Skate também pela lei estadual, onde meu atual problema é para onde levar o projeto, porque eu tenho uma porque eu tenho uma estrutura que hoje ela tem 100 metros quadrados, 10 por 10 metros, né? E aí, até então, a gente rodava dentro de shopping, e no início, até da minha parte, assim, existia um certo preconceito de você levar um projeto de características mais sociais para dentro do shopping. Mas depois a gente foi aprendendo que, por incrível que pareça, o shopping, pela organização da nossa sociedade, o shopping é altamente democrático, no sentido que você tem transporte público que chega em todos os shoppings, então isso facilita o acesso. Você tem uma infraestrutura boa de banheiro, de alimentação, de estacionamento, por mais que grande parte dessas coisas sejam pagas, né? E aí, assim, até a gente fez uma pesquisa recente, que foi um TCC de um estagiário nosso que formou na UniBH, que essas coisas super emergiram, sabe? O pessoal falar que tá no shopping era legal e era facilitante para as pessoas fazerem a prática, né? Enfim, e aí, por exemplo, eu tô com a CEMIG, só que a CEMIG não tem nada a ver com executar um projeto dentro do shopping, né? E aí a gente está discutindo, para onde que a gente vai levar o projeto e tal. E aí a gente está até vendo uns parques aqui de Belo Horizonte, mas aí a gente está esbarrando nessas questões. Os parques, os horários de funcionamento dos parques é altamente limitante, né? O cara que é trabalhador, ele não tem oportunidade de fazer uma prática de lazer dentro do parque, porque o parque fecha assim, 6 horas da tarde. Entendeu? Então a gente está discutindo como fazer isso. Os Jovens Olímpicos, a gente continua com as escolinhas e vai dar uma ampliada também, que a gente teve um patrocinador novo, que é a Elo. E aí a Elo deu uma certa liberdade para a gente. Eles querem o skate e levar para as cidades históricas, né? Que foi um pouco da narrativa que a gente fez para poder convencer o patrocinador, né? Então a gente está indo para Tiradentes, que até inaugurou agora bem recente a pista de skate. Eles construíram também uma quadra de basquete 3x3 e a gente está vendo se talvez leva a escalada, mas a escalada daqui a pouquinho eu vou falar quais são meus medos da escalada. O Conexão SK8 é um projeto que a gente já executou com a Ambev, usando a marca do Guaraná Antártica, que é uma escolinha, também uma escolinha de skate, onde a gente desenvolveu kits de obstáculos, onde a gente consegue transformar qualquer quadra esportiva numa quadra, num espaço de skate, né? Inclusive, esse projeto foi premiado pelo governo de Minas em 2019 como uma ação inovadora de incentivo à prática de esporte dentro do ambiente escolar. E aí agora ele está retornando com a Gerdau, em Itabirito e Divinópolis. E aí agora, recente também, muito da experiência que a gente teve nos Jovens Olímpicos
que a gente fez a parede de escalada nossa e conseguiu tirar do papel essa vontade de ter a escalada. E aí a gente faz assim, eu não sou escalador, não sou skatista, mas sou um cara que gosta muito de escutar quem entende dessas coisas e tentar fazer o melhor uso possível do recurso público. E aí a escalada foi a mesma coisa. Eu tinha um projeto bem básico de pesquisa que a gente tinha feito pela internet. A gente acompanhou a construção da parede aí da educação física da UFMG. E aí, a partir disso, cara, vamos fazer. Só que em Ouro Preto, cara, a gente teve contato com o Gabriel Topia, que foi até o primeiro professor nosso, que é um grande praticante do boulder e tal. E aí ele ajudou a gente a fazer um modelo de uma parede, cara, que ficou, eu comentava antes aqui, ficou o dobro do valor, que gerou um certo desespero para a gente na hora que começou a fazer a parede, mas depois a gente conseguiu resolver, reajustar o projeto, enfim, e no final a gente tomou um prejuízo só de R$6.000, mas assim, ficou dentro do que a gente imaginava, né? Só que ficou tão legal. E aí, a gente tinha um formato do Academia do Skate, que é um formato que a gente acha muito legal de projeto, que é um projeto que ele fica 2 meses, ele tem características de evento por ser de uma duração pequena, mas como ele fica um tempo prolongado, ele permite que tantas pessoas experimentem, como alguns alunos eles vão repetindo tanto, que vira realmente uma escolinha. Falei, cara, vamos levar esse modelo para escalada, já que a gente agora conseguiu construir essa parede. E aí a Vale gostou tanto da Academia do Skate que resolveu apostar nesse projeto novo nosso, que é o Clube da Escalada. É um nome, inclusive, provisório, onde vai ser uma parede de escalada também para experimentação, que vai circular a cada 3 meses em alguma cidade daqui de Minas. E aí aqui, de novo, eu me vi morrendo de medo desse projeto, né? Porque quando a gente começou a Academia do Skate lá, em 2017, eu lembro que o maior susto que a gente teve, a gente foi descobrir o que era a pista de skate no dia do lançamento, porque o cara que era o fabricante da pista que a gente contratou, ele era muito legal, que ele topava as coisas, sabe, velho? Então assim, cara, em vez de ser uma coisa aqui, vamos pôr uma rampa um pouco maior. Ele, não, eu acho que tem que ter uma ondinha e tal. Ele foi topando e foi fazendo. Eu sei que a gente descobriu o que era a pista no dia do lançamento, cara. E aí, assim, isso trouxe alguns problemas de logística para um projeto que está sempre circulando, né? Enfim, além dessa questão da produção do equipamento, que eu me vi dentro da parede escalada vivendo isso, cara, não, vamos mudar isso aqui. Mas não tem como mudar, cara. O orçamento é fechado. Não, mas espera aí, que eu vou fazer outra coisa. Enfim, que aí um orçamento que era de 15 mil virou 30 mil, sabe? E aí no final ainda descobri que eu precisava dos colchões, que foram 5 mil reais. Então, assim, foi surreal, mas enfim, ficou legal. E aí, agora, a partir da execução que eu fiz do projeto de escalada, eu vi a dificuldade que é se achar mão de obra especializada na escalada. E aí é muito diferente do que eu vivi. Tem coisas parecidas, mas outras bem diferentes, né? Galera, deixa eu só acender a luz rapidinho aqui, só um minuto. Beleza, sai da escuridão aqui. Mas o skate, ele é mais popular do que a escalada, no sentido que você tem mais pessoas praticando. A escalada eu tenho percebido que é um nicho, sabe? Você tem, até pela questão assim, de ser um esporte que envolve muito segurança, né? Você tem que saber dominar os equipamentos, né? Então não é qualquer pessoa que inicia uma escalada, né? Mas então, assim, aí eu tenho sentido, em Ouro Preto eu senti já isso. Eu fiz um processo seletivo onde eu tive 3 profissionais só que participaram do processo seletivo. Nenhum deles formaram em educação física. O mais próximo da formação da educação física era o Gabriel, porque ele cursava educação física e estava nos semestres finais do curso, né? Mas assim, eu dei sorte que os 3 que participaram eram pessoas bem qualificadas. Então, embora tivesse um processo que eram poucas pessoas, eu fiquei bem satisfeito com as 3 entrevistas, né? Mas aí o Gabriel, por questões de rotina dele, faz muita coisa, e o projeto, como é um piloto com um salário pequeno, ele acabou se desligando. Eu chamei o segundo candidato,
e me vi na seguinte situação: se eu não gostar do trabalho do segundo candidato, eu tenho só minha terceira opção, porque se a terceira não der certo, eu tenho que encerrar o projeto por falta de profissional, né? E aí a gente ainda está construindo a nossa metodologia de ensino da escalada, e a gente ainda está aprendendo como é que funciona a escalada para poder realmente entrar no ciclo que a gente fez com o skate, de também estar formando mão de obra, né? Então, na hora que a Vale topa com a gente fazer o clube da escalada, eu fiquei super feliz que a gente vai botar ele para funcionar, mas morrendo de medo. Porque se eu estou tendo problema em Ouro Preto, que é um cenário totalmente propício para escalada, na hora que eu levar esse projeto para interiores, onde provavelmente eu não vou ter escalador, né? Vai ser um desafio muito grande. Mas, enfim, são alguns dos dilemas que eu tenho passado aí, mas são dilemas bons, né? Porque, na maioria das vezes, eu ficava pensando em projetos sem ter recurso. Agora eu estou tendo recurso e, enfim, o dilema é não fazer mal feito para não queimar o filme, né? Eu trouxe só um videozinho aqui que eu quero mostrar, só porque eu fico falando às vezes dos projetos, mas às vezes é muito vago. E aí vou mostrar só um videozinho aqui bem rápido, porque é um clipe que a gente fez de 1 minuto do campeonato que aconteceu agora no Academia de Skate, na etapa de Itabirito. Porque, assim, dentro dessas modalidades, além da gente apresentar as modalidades, assim, os jovens terem oportunidade de experimentar, é interessante a gente mostrar para a população em geral como é que funciona competições, né? Então, a gente, dentro do Academia de Skate, faz uma competição, era muito no intuito de mostrar para as pessoas, olha como é que funciona. São voltas de apresentação, tem tempo, tem os árbitros. Então, tinha uma questão pedagógica de mostrar para o público. É lógico que depois da Olimpíada isso se tornou um pouco mais popular, né? Então, deixa eu só colocar para rodar aqui. Tá sem som? Acho que eu tenho que compartilhar o vídeo, então, né? Eu acho que você pode tirar o fone, que talvez dê. Legal, peraí, então. Legal. Então, isso é só um pouquinho do que foi nosso campeonato lá em Itabirito. Ixi, agora... Só não sei sair do vídeo agora. Enfim, deixa eu só mostrar a parede de escalada e aí a gente abre esse bate-papo aí. Onde que fica a parede em Ouro Preto? Então, a gente montou no estacionamento da Fundação Aleijadinho, que foi onde a gente fez parceria lá. Só que a gente está até cogitando levar para outro espaço lá. Cara, só não sei como é. Apareceu? Não, né?
Tá dando para ver, gente, na foto? Deixa eu ver como é que faz. Agora tá. Só não tá em modo de apresentação, mas dá para ver. Enfim, essa é a parede, cara. Ela tem... aqui era para ser uma parte com altura um pouco maior, onde a gente usaria o equipamento corda, o equipamento de subida mesmo, mas a gente acabou tendo que limitar porque ela está debaixo de uma tenda. E aí a tenda, ela tem o pé direito 3 metros, a parte mais baixa, e o ponto mais alto dela é 5 metros. Então, assim, a tenda virou limitante para a gente subir a altura, né? Inclusive, vai ser um desafio para a gente pensar no clube da escalada, né? A gente fez essa parte com a negativa, que foi muito da ideia que o Gabriel trouxe para a gente, da necessidade de ter uma negativa para que esse equipamento não ficasse desmotivante para as aulas dos alunos, né? Porque isso aqui foi montado num formato de escolinha, né? Então, a ideia é que os alunos ficassem 6 meses com a gente fazendo uma iniciação na escalada, e o final, a celebração seria realmente uma imersão na rocha, um possível acampamento, mas que nesse ano foi impossível. O que a gente está conseguindo fazer é simplesmente levar eles lá no Parque das Andorinhas para colocar um pouco em prática, né? E aí, assim, o equipamento achei que ficou bem legal, assim, dentro do recurso que a gente tinha disponível, né? E aí um desafio que a gente está tendo hoje é de tentar como pensar atividade de escalada enquanto atividade pedagógica que possa ser reproduzida dentro da escola, dentro de outros espaços, que não fique tão preso à parede de escalada. Eu sei que a parede é importante para que a prática aconteça, né? Da mesma forma que o skate é importante para a prática do skate. Só que hoje, dentro do skate, a gente já consegue fazer vários tipos de atividades que a gente desenvolveu que, se porventura um dia na aula não tenha o skate, a aula acontece simulando movimentos do skate, enfim, acontecendo, sabe? Enquanto a escalada, a gente ainda vê o pessoal muito, muito preso ao objeto, à infraestrutura da escalada. Tanto que a gente procurou muito assim, cara, vamos ver o que o pessoal tem feito de atividade nas escolas. Tinha uma atividade que todo professor repetia, que era fazer um caminho no chão, ia fazendo uma escalaminhada assim, né? Todo professor fazia isso, e é extremamente chato, né, a atividade, mas era só para tipo, meio realmente simular as coisas, né? Enfim, e aí a gente viu que aí a única coisa que a gente achou que fugia um pouquinho era um cara que tinha uma escola não, era um treinamento funcional. E aí, dentro do negócio de treinamento funcional dele, ele conseguiu fazer alguns joguinhos que simulavam técnicas e gestos motores da escalada, sabe? E aí eu tenho levado isso muito para o nosso grupo, e aí até a Belinha tem estado mais à frente nisso, de como a gente pensar, sabendo que a parede escalada é importante, mas da gente pensar atividades que fujam um pouco da parede, que a gente possa, enfim, diversificar mais, porque assim, a parede ela é limitante também com relação à quantidade de pessoas que vai nela, né? Eu tenho uma turma de 20 alunos, eu não consigo botar 20 alunos na parede escalada, né? Então, a gente entra de novo naquela discussão tradicional da educação física, que vou fazer fila, né? E aí o tempo real de prática é muito pequeno, porque fica todo mundo limitado à parede. Mas, enfim, gente, isso é um pouquinho do que a gente tem feito na Associação da Atividade. A gente tem se permitido arriscar um pouco em fazer modalidades que são pouco usuais e tentando trazer elas de forma, tentar popularizar elas. E aí tem apostado muito na escalada, que eu acho que é uma prática muito legal e que, além de prática, ela tem essa questão da imersão na natureza, né? Então, que traz outros valores que são interessantes também. Enfim, aí estou aberto para o bate-papo aí. Pajé, te agradecer muito. Estou com uma lista de coisas aqui e parece até que a gente conversou pouco na vida sobre essas coisas que você faz, né? Mas eu estou com uma lista de questões aqui, mas eu coloquei o Fabrício ali, porque ele fez uma pergunta ao longo da sua fala. Eu posso comentar aqui? Manda ver. Boa noite a todo mundo, professora Maria Cristina, Luiz Gustavo, os demais presentes. Rafael, bacana demais os projetos, tá?
muito interessante mesmo. Eu fiquei escutando e já me veio que eu trabalho em escola, né? Então veio várias possibilidades dentro da escola. No final você comentou um pouco. Espera aí que os meninos estão gritando. Espera aí, filho, espera aí. Tá bom, espera aí. Aí é o seguinte, o que eu primeira pergunta? Há possibilidade do projeto acontecer dentro de escolas públicas? E continuando, a Vale ela tem um olhar bem bacana para a escola Daura, na qual eu trabalho, porque a gente fica perto de uma barragem, etc. Eles já até reformaram a escola toda, realizam vários projetos, etc. Eu vi que você tem parceria com a empresa. Então, assim, existe essa possibilidade, a gente pode trocar contatos, porque eu tive até um problema, que não é um problema, os meninos invadiram a escola para andar de skate, porque lá é muito gostoso, tem rampas, tem descidas muito legais, e eles invadiram lá, tal, eu estava fechado pela pandemia, mas eu fui lá conversar com eles, galera, não pode pular não, mas vocês querem andar, vamos fazer alguma coisa, tal. Eles super entenderam, respeitaram e tal. Aí eu queria ver com você como que funciona isso em escola, instituição pública, e eu vou atender minha filha ali que ela tá gritando. E qual que é a cidade que você tá, Fabrício? Eu estou em Ouro Preto, inclusive. Antônio Legal. Pereira, para ser mais exato, Antônio Pereira. Cara, já ouvi falar demais. Antônio Pereira, se eu não me engano, é a cidade, é o distrito de Ouro Preto, onde a Vale não consegue atender, né? Parece que tem uns problemas, né? Exatamente. A empresa fica lá no território de onde saem os royalties, né? Mas só que ela não consegue atender as demandas do distrito, sabe? Ela tenta, propõe. E até a escola, ela fez uma reforma muito grande na escola, sabe? Ela investiu 800 mil na escola, porque ela não pode fazer tudo, né? Muita coisa é responsabilidade do poder público. Mas o que ela pode, a gente pega pesado com ela lá, né? Para ela cumprir com as obrigações. E ela tem ajudado a escola em vários sentidos. Então, pensei numa parceria aí. Se você falar o nome da escola para algumas representantes lá, eles vão até brilhar o olhinho, porque eles ficam querendo propor coisas. Legal, velho. Cara, eu vou começar pela segunda aí, que é a parte mais fácil, cara. A Belinha, o olhinho da Belinha até brilhou ali, né? Porque, na verdade, a gente conversava hoje que a gente tá procurando espaço em Ouro Preto, cara, para fazer um projeto que a gente tá com recurso e não tem o espaço, velho. Aí eu tenho que só conhecer o espaço para a gente ver qual que é a dificuldade. Eu tenho uma quadra gigante. Não, mas sabe qual que é a dificuldade, cara? Porque, assim, eu tenho um projeto para acontecer em Ouro Preto, que é com outro patrocinador, não é nem a Vale, cara. Só que, aí, geralmente, o patrocinador escolhe Ouro Preto pensando muito no centro histórico, né? Aquele imaginário da cidade... do centro histórico ali, né? Só que Ouro Preto, cara, é a cidade que mais tem distritos, né? Em território, é uma das maiores cidades de Minas, né? E aí, eu tenho um professor que às vezes vai atender. Como é que a gente trabalha assim na contratação? A gente contrata um professor por turno, né? Então, por exemplo, o professor vai trabalhar o turno da tarde com a gente. Então, ele atende segunda e quarta um local, terça e quinta outro, e a sexta-feira é para nossas reuniões. Só que essa questão de deslocamento, às vezes numa cidade igual Ouro Preto, não é uma questão tão simples, né? Beleza, eu vou atender lá o polivalente em Ouro Preto, no centro histórico, que é o que o patrocinador quer, é o que aparece, né? Mas eu vou levar lá para esse distrito. Aí eu tenho que ver se essa distância é viável e qual que é o custo disso, né? Se o professor vai conseguir atender. Porque eu não consigo contratar 2 profissionais, porque senão eu começo a dividir demais o cargo, ter cargos muito pequenininhos, onde o profissional não vai receber tão bem, porque a carga horária contratada vai ser muito pequena. Então, eu passo a ter um profissional que vai fazer bico para o projeto, e aí isso é ruim para o projeto. Então, assim, essa questão do profissional e dessa logística tem que ser visto, mas assim, vamos trocar figurinha aí, sim, cara, tem total interesse de conhecer a escola e é possível, sim. E acontecer dentro da escola, cara, pra gente que trabalha com projeto social, cara, que a nossa essência é social, a escola é o melhor local para fazer projeto, cara. Quando não é
tem dois cenários, né? A gente faz projeto dentro de escola, no contraturno escolar, ou então em espaços públicos. Só que o que a gente percebe muito em espaços públicos, que são praças, parques, as pessoas não têm vinculação àquele espaço. Então, por as pessoas não terem vinculação àquele espaço, é difícil você ter um engajamento de frequência até nas aulas. Os alunos faltam mais do que no espaço escolar. Quando você faz uma escolinha de esporte dentro do ambiente escolar, os alunos, pela vinculação que eles têm com a escola, o nível de frequência por si só, independente de qual seja a modalidade, vai ser muito maior do que numa praça pública, por essas características. E aí tem outra questão que é bem interessante dentro da escola, é porque a escola é um espaço onde realmente a gente tem um equilíbrio de gênero, né? É quase 50-50 homens e mulheres dentro da escola. E isso acaba refletindo nas turmas também. Quando você vai para uma praça pública, cara, você tem que fazer um trabalho muito grande para realmente você conseguir ter turmas de garotas praticando dessas modalidades. É lógico que, assim, agora a gente está colhendo um pouco dos frutos da medalha de prata da Raíssa no skate. Então, assim, a gente está vendo muita menina no skate, mas que não era tão comum assim. Vai lá, Roberto. Beleza? Essa discussão está muito lenta aqui. Vamos botar pimenta nesse negócio. O negócio é o seguinte, Pajé. Estou acompanhando tua fala aí desde o começo aí, e estão várias questões surgindo, né? Então, com o movimento aqui de pico, né, de começo de skate aqui na cidade, e uma coisa que me parece que repete um pouco na história do skate, né? Essa questão da contravenção. Então, por exemplo, aqui na cidade tem uma pista de skate montada pela prefeitura, devidamente fechada e abandonada, e a meninada está ocupando o espaço público, a rua, né? Meninada de 15, 16 anos. E aí a minha pergunta vem nesse sentido. No começo da tua fala, você disse assim, ó, eu montei um sindicato de skates aqui, né? E aí a provocação, né? Não é uma contradição você ter um sindicato de skates pensando no movimento de contradição, porque para mim me lembra um pouco assim a coisa do rock and roll, né? Porque o rock começou, o cara ficava de cabelo comprido porque queria agredir quem estava de cabelo curto, né? Ou usava uma roupa, o hip hop hoje talvez que ninguém goste, talvez daqui 50 anos vai ser uma coisa de velho, né? Falar, não andava como hip hop, por aí vai, dentro desse movimento cultural. E aí, para embalar as perguntas, se quiser anotar para ficar mais fácil, né? A provocação, porque você fala assim, pô, levamos skate para dentro do shopping, né? Eu já fiquei chocado, né? Falei, pô, entrar com um skate dentro do shopping se fosse para pegar um spray na mão e sair pichando loja, né? E sair do outro lado ali, fazer um atentado e vazar, né? Então eu te pergunto, isso não descaracteriza o skate, não o shopping, cara. Descaracteriza o skate, cara. Né? E aí, a terceira pergunta também de provocação, no bom sentido, evidentemente, mas essa questão do financiamento, né? Porque, assim, eu estou aqui na região sudeste, no sul da região sudeste de Minas Gerais, e para a gente aqui, muito perto de São Paulo, né? O próprio sul de Minas mesmo parece ser um estado à parte de Minas, e tem sempre aquela visão assim, pô, a Vale produziu alguma coisa. Bom, se a Vale patrocinou é para tirar a mancha que ela tem das cagadas que fazem na mineração, né? E, claro, para ela é bem interessante que isso aconteça. Então, se você puder juntar essas perguntas todas aí, só para apimentar a conversa, e, né, antes da gente começar aqui, eu estava conversando com o Luiz, né, cara? Pô, mas você é da mesma turma? Eu falei, não, acho que a gente fez só uma disciplina junto, né? No começo, você estava no não, doutorado. Cara, eu acho que a gente é da mesma turma, né, não? 18? Mas nós não fizemos disciplina junto, não, ué. 2 ou 3, não me lembro, cara. É porque eu tô meio perdido no curso aí, sabe? As obrigatórias eu fiz fora do tempo. Então foi isso. Muito bom te ver de novo, cara. Mas aí vai igualmente, cara. Comentar esse debate aí. Cara, eu vou começar da última aliás, da última para a primeira, porque a última eu acho que tem a ver mais com essa questão da lei de incentivo,
que é entender, cara, que é uma política de parceria público-privada, né? Então, que o poder público ele aprova o projeto, porque, de alguma forma, ele entende que aquele projeto tem interesse público, né? Então, ele me dá uma chancela porque eu não tenho recurso de forma imediata. Então, eu vou para o mercado para tentar buscar o recurso do imposto das empresas. E aí, na hora que eu vou para o mercado, não necessariamente o que é prioritário para o poder público vai ser prioritário para o mercado, né? E aí, de forma bem resumida, são duas leituras que a gente tem. A gente tem empresa que vai pegar esse recurso de imposto e vai jogar na parte de responsabilidade social que ela tem que fazer, que é o caso da Vale, mineradora, e aí entra algumas coisas bizarras das políticas públicas brasileiras, né? Porque a gente está falando de recurso, no caso do esporte, tá, gente, que é diferente da cultura, que existe contrapartida financeira, no esporte não tem contrapartida financeira. 100% do recurso colocado, ele é público, tá? Então é simplesmente uma destinação de imposto. E aí, essas empresas igual a Vale, elas tinham que fazer reparações, que são os termos de ajustamento de conduta, que a lei exigia que elas fizessem. E aí, muitas dessas atividades de reparações eram projetos esportivos, projetos sociais, culturais, que hoje ela faz com recurso público. Então, ela faz reparação com o próprio recurso público. Mas, enfim, é uma lógica. E aí, assim, com quem que eu converso nesse tipo de empresa? Esse tipo de empresa, eu converso com o setor de responsabilidade social, ou então o setor de relações com a comunidade. Então, vai ser um tipo de discurso e de diálogo totalmente diferente, que no caso específico da Vale, mas eu acho que é um caso bem específico, a Vale não quer nem que a marca dela apareça, entendeu? Ela tem até um protocolo que ela lançou agora, que a marca dela fica escondidinha, sabe? É a marca que menos aparece. Mas outras empresas mineradoras, elas fazem a marca aparecer, e aí o local de atuação vai ser muito no entorno onde eles atuam, tá? Outro tipo de projeto que vai ser patrocinado nesse tipo de lei de incentivo são os projetos mais comerciais, que aí é muito evento. Era a proposta inicial do Academia do Skate, que era para ser um evento, para só fortalecer a marca da Riachuelo dentro do ponto de venda, que era o shopping, né? Só que aí, muito pelo que a ideia nossa, a gente conseguiu transformar algo que era altamente comercial em algo educacional, sabe? De a gente ter uma pessoa que vai para dentro da escola para dar uma palestra, apresentar, e a gente levar um grupo de alunos com atividade prática orientada na pista, enfim. Só que aí, por exemplo, esse tipo de projeto, esse tipo de empresa, a gente já vai conversar com o setor de marketing ou então o setor comercial. E aí é uma pegada que eles não estão nem aí que o seu recurso é público, a gente não tem nem esse tipo de discussão, ele quer saber o tanto que a marca dele vai aparecer. E aí o sul de Minas, cara, é a segunda região mais rica do estado de Minas Gerais. Só que é uma região muito desconfiada, né? Minha família é do sul de Minas, então, assim, eu falo com propriedade, assim, que uma região rica, mas uma região muito conservadora. Então, por mais que seja a segunda região mais rica, não é a segunda região que mais investe em projetos de lei de incentivo aqui no estado. Ela perde, por exemplo, a região do Vale do Aço, que tem muito mais projeto, sabe? Então, é difícil, cara, chegar nas empresas do sul de Minas. Eu já fiz contato com algumas, tal. O cara prefere não apoiar o projeto para não correr o risco de fazer uma execução que seja que dê alguma visibilidade negativa. Então, é uma particularidade, sabe? Do sul de Minas. Agora, a questão do skate dentro do shopping, cara, realmente, cara, a gente sofre preconceito. A gente, pelos skatistas raiz de Belo Horizonte, a gente é tido como não skate. A gente faz uma coisa ali que não é skate. Eu até brinco, eu falo que a gente faz um skate gourmet. Mas é o skate que a família quer, cara. Que o pai, a mãe que tá com aquela criança querendo iniciar, velho, é o que ele quer, sabe? Tipo, de ser bem acolhido, de ter um profissional que vai dar uma atenção, sabe? Então, a gente no passado ficava até meio frustrado disso, porque a gente queria realmente
fortalecer a cena do skate, mas a gente viu que muito a cena não estava preparado para isso, sabe? Porque, assim, eu lido com um projeto de lei de incentivo que é um projeto que é cheio de amarras. E aí, assim, a Academia do Skate foi um projeto que ajudou a mudar a lei de incentivo aqui do Estado. E aí, porque a gente tende a imaginar que um projeto bem feito é um projeto que ele não vai ser alterado no decorrer do seu caminho. Mas o Academia do Skate era um projeto que, cada vez que a gente muda de lugar, surgem demandas novas, surgem particularidades, cara, que não tem a ver com a falta de planejamento, tem a ver com essa questão de, realmente, ele é um projeto que anda, ele está mudando de local. E aí, essa coisa de eu estar dentro do ambiente acadêmico, estudando a lei de incentivo, permitiu ter um diálogo muito bom com o governo de Minas. E aí chegou no momento da gente ter conseguido flexibilizar muita coisa, de ter hoje uma despesa dentro dos projetos que chama reserva de contingência, que é um recurso pequeno ainda dentro do valor do projeto, que é um valor, hoje está em R$ 3.500, que eu posso usar para qualquer coisa emergencial que surja dentro do projeto, desde que eu siga todo o protocolo da administração pública, né? Que é balizar preço com 3 orçamentos, e aí eu vou escolher aquele de melhor orçamento, né, a melhor compra do recurso público, justificar a motivação da minha compra, enfim. Então, é difícil, sabe? E aí a galera do skate, cara, não conseguia entender isso, que às vezes não era má vontade nossa, cara, de não fazer as coisas, de não querer acatar o sindicato que a gente criou, né? E aí era uma lógica, assim, e aí acho que são conceitos mesmo, mas aí, assim, é até engraçado que eu tenho relação muito boa com algumas pessoas do skate aqui de Belo Horizonte, que falam que Belo Horizonte o skate de Belo Horizonte é um pouco diferente do restante do estado, por essa questão urbana mesmo de Belo Horizonte. O skate sempre tem uma vinculação muito underground, muito marginalizada, tanto que o local de prática dele, assim, que é mais conhecido, é debaixo do viaduto do Santa Teresa, que muito tempo foi um lugar, assim, abandonado, né? Enfim, e aí essa questão underground batia muito de frente com a burocracia da administração pública, faltava diálogo, né? Mas, enfim, é um desafio, foi um desafio. Espero ter respondido. Espero ter respondido as 3 perguntas aí. Pajé, eu vou pegar o rumo da pergunta do Roberto aí, assim, mais uma contramão, porque aproveitando desse exercício, né, que você já fez aí, você fala de um espaço que é o shopping, mas que pode ser, né, e durante a sua fala você comenta isso, um espaço de aproximação, né, das famílias com a prática, porque às vezes os jovens têm o desejo, às vezes escapam para poder vivenciar aquilo, e esse movimento pode dar a possibilidade da família conhecer um pouco mais sobre o sujeito. Então, assim, eu lembro que agora eu já me perdi, que eu tenho quase certeza que você só comentou do Sandro Dias, mas assim, ele esteve a cada vez que vocês começavam em um shopping novo, não era isso? Uma coisa assim? Né? Você tem Ele ia em alguns ciclos, em alguns. Porque assim, você tem uma figura de destaque como é o Sandro Dias, né? Ainda que seja uma dimensão mais esportivizada, você traz uma aproximação e dá condição da família conhecer, por meio desse espaço, que tem um conjunto de imaginário sobre ele, né, que é o shopping, e curiosamente é o espaço que uma parcela significativa da periferia vai frequentar, né, igual você falou aí, do acesso pelo transporte público, essas coisas, mas ele é marginalizado, né, ao contrário, marginalizado não seria bem a palavra, pelo grupo de praticantes. Aí eu fiquei pensando assim, né, o exercício do grupo de praticantes aqui de skate, eu estou falando de Belo Horizonte, né, não tenho uma noção.
talvez esteja, tal como o futebol ou outras práticas, né, meio num movimento díspare do resto do mundo, né? Se você pensar em termos de skate no mundo, né, por exemplo, a inclusão da Nike como a marca, só vai conseguir isso posteriormente, lançando mão desses sujeitos que estão praticando. E aí você já está indo lá buscar os caras que praticam para poder fazer o movimento, assim. Falei esse tanto de coisa para te perguntar assim, ainda dói aí, né? Tá no meio dessa coisa legal que você está fazendo, que é aproximar um conjunto de pessoas que ia tentar manter distante os filhos dela de uma prática, tentando aproximar junto com o pessoal que está vivenciando o skate de um jeito aí há muito tempo e talvez fica fechado para poder dialogar mesmo, né? Esse outro exercício de a porta do shopping, fazer esse exercício ainda incomoda de alguma forma aí, esse processo educativo que você está produzindo? Deixa eu ver se eu entendi, cara. Então, Luiz, no passado, cara, eu ficava um pouco mexido, porque realmente quando a gente começou a Academia do Skate, a gente tentou fazer algo que realmente... Porque assim, deixa eu até voltar um pouquinho, né? Porque tem algumas modalidades que é diferente eu fazer um projeto de skate ou fazer um projeto de futebol. Porque por pior que seja a cadeia produtiva do futebol, existe uma cadeia produtiva. Quando eu começo o projeto de skate, não existe a cadeia produtiva. Então eu sempre bati muito na tecla com o governo de Minas que eu estava resolvendo um problema que era um problema público, que não era um problema meu, sabe, assim, enquanto executor de projeto. Porque na hora que eu contrato um cara para fazer a pista de skate, ele era o único cara que podia fazer a pista de skate, que atendia os requisitos. E mesmo assim foi um parto sair a pista de skate. Tanto que até hoje, a pista de skate é um problema para a gente. Eu acabei de trocar meu fornecedor morrendo de medo se o cara vai dar conta de montar a pista, sabe? Então, assim, eu sempre bati muito nessa tecla que o skate, enquanto prática esportiva, era um problema de política pública, era um problema de governo, não um problema meu. E aí, de certa forma, o poder público tinha que ser solidário a mim, porque senão eu tô resolvendo alguns problemas, né? Que são maiores do que eu. Então, assim, com o passar do tempo, a formação de mão de obra a gente conseguiu resolver. E aí, assim, no início, eu fiquei um pouco frustrado dessa questão de ter uma certa rejeição da galera que era do skate, sabe? Só que hoje, tipo assim, eu já entendo que a gente tem feito um papel tão legal, cara, com essa experimentação de um pessoal que não era praticante, mas que tinha curiosidade. E eles são tão bem atendidos, tanto que a gente tem uma quantidade de feedback, de retorno das práticas tão positiva, cara, que hoje eu tenho até entendido que, enfim, são nichos, realmente são skates, são práticas de skate diferente. Tanto que, por exemplo, até recentemente, aquele cantor de rap, é o Djonga, né? Djonga, e o Coyote, que é o DJ dele, eles veem... O Coyote é filho de um cara que é skatista da raiz aqui, old school, aqui de Belo Horizonte, e eles montaram um espaço de skate lá no centro, sabe? Perto do Shop Cidade, que chama Spot. Que ele é essa cultura underground, sabe? Que a galera se sente bem indo lá, essa galera do skate, que aí vai andar sem camisa, vai fumar e tal, que é uma visão um pouco diferente do skate que a gente quer fazer, sabe? Que a gente não quer, tipo assim, que a criança... Porque a gente lida com criança, né? Então, cara, eu não quero ter gente fumando perto de criança. E aí vários pais, eles relatam, cara, eu fui lá, participei do campeonato, tal, mas eu gosto muito do ambiente do Academia de Skate, que é um ambiente mais família e tal. Então... por isso que eu até, assim, acho que a gente faz um skate mais gourmet, mas que hoje a gente se sente super feliz. E aí eu acho que a Olimpíada foi um marco muito, muito, muito importante para a gente, que ele trouxe esse skate mais família, sabe, mais... Tanto que o Mineirão para a gente foi um marco muito,
muito legal, né? Porque a etapa do Mineirão aconteceu durante a Olimpíada, né? E nosso campeonato interno a gente fez logo depois da Olimpíada, algumas semanas depois. E aí, assim, era muito comum, a gente tinha a presença dos jovens participando, e atualmente a gente só faz a categoria dos iniciantes, né, das crianças até 14 anos, né? Então era muito comum a presença dos alunos e era um ou outro pai presente. Mas aí agora na etapa Mineirão, cara, o que a gente viu de família realmente torcendo, apoiando pelas crianças, uma coisa igual futebol, sabe? Que foi super comum, a gente viu isso no skate. Tanto que foi muito legal, cara, que teve uma família que levou uma faixa para a criança, que era o Miguel, falando, Miguel, a gente está super orgulhoso, sua primeira competição, que não sei o quê. E a gente sempre fala, cara, que é uma grande brincadeira, que todo mundo recebe medalha, sabe? Tipo, não tem todo mundo é campeão lá, né? Mas a gente viu, tipo assim, esse negócio bem família, então foi muito legal, cara. Foi uma etapa muito legal, assim, pra gente, cara. E aí, assim, só dentro desse negócio da cadeia produtiva, é tão engraçado, cara, que a cadeia produtiva do skate é tão furada aqui em Minas Gerais, que eu não compro nada de Minas Gerais, tudo vem de fora, né? E aí, não tem competições de skate, que a nossa brincadeira de competição tem virado a competição da galera iniciante do skate, que é a única competição que acontece aqui em Minas Gerais, né? Então, a gente tem tido até esse tipo de problema. Por exemplo, eu fiz agora Itabirito. Eu pedi pro pessoal, gente, Itabirito, o nível tá muito baixo, a galera nunca tinha subido no skate e tal, e a minha mão de obra não é uma mão de obra tão especializada quanto a gente conseguiu ter aqui em Belo Horizonte hoje. Então, eles demoram mais tempo para evoluir. Então, cara, não vai, porque senão o campeonato vai ser, tipo, vai ficar muito discrepante e tal. Mas depois a gente ficou até se perguntando, será mesmo que a gente tem que limitar esses alunos de lá? Porque era legal esse intercâmbio, para eles poderem ter uma referência, como qual que era o nível que ele conseguiria atingir com 12, 13 anos, sabe? A gente ficou vendo num dilema que, na verdade, não é um dilema nosso, é um dilema do problema da cadeia produtiva da modalidade, né? Muito bom. Estou aqui de olho no chat, e aí, enquanto a gente não tem inscritos, eu vou sapecando perguntas, porque eu estou com o meu caderno. Opa, Cris. Vai lá, Cris. Muito legal de escutar, inspirador, né? Eu queria te fazer 3 perguntas rápidas. Uma é como se tem outras associações com esse tipo de ação, se você conhece no Brasil, como que é esse cenário, né? A outra coisa, como que assim, como que foi a sua formação, assim, né, ou como tem sido para você ser, né? Eu conheço o Marcelo também, né, que está junto com o Celavo, só conheço vocês dois, mas assim, para atuar nesse campo, que no fundo a gente, né, na graduação em educação física, não. Então, assim, como tem sido o seu percurso, que eu acho que é legal, sabe? E a outra coisa, se vocês já pensaram em fazer parceria com escolas de educação física para formação, sabe? Que eu acho que seria uma parceria muito bacana, porque tem aluno que tem interesse, não tem essa formação, e vocês precisam da mão de obra, sabe? Assim, eu acho que tem 2 coisas aí, eu não sei se chegaram a pensar sobre isso. Então, é isso, obrigada. Obrigado, Cris. Então, quantidade de associações. Existe muita associação. Se não me engano, no Brasil são mais de 20 mil associações que, no seu objeto social, fala que trabalha com esporte e lazer. Na verdade, tem muitas, só que nem todas participam das leis de incentivo, onde que a grande maioria sobrevive, né? E aí é interessante, só abrir um parênteses, né, que até os grandes clubes, eles, tirando a parte que o associado ajuda no rateio de despesa, se não fosse lei de incentivo, ele também não sobrevive, sabe? Então, existe uma ilusão de achar que, por exemplo, o Minas Tênis faz as modalidades lá, porque ele é bom. Não, na verdade, é lei de incentivo também. O que difere eu do Minas Tênis ou de um grande instituto, de um ex-atleta, é a capacidade de captação de recurso, porque eles aparecem muito mais do que a gente, né? Mas... Só que aí a gente começa a entrar em alguns dilemas, né? Porque, beleza, como a lei de incentivo, ela incentivou a formação de várias associações de esporte. Só que tem muita associação que não é associação de verdade. Porque o que define uma associação? Associação nada mais é do que um grupo de pessoas que se juntam em prol de uma causa.
E tem muita associação que nada mais é quase uma empresa camuflada de associação, né? E aí isso acontece porque a lei de incentivo ela só permite que associações que são sem fins lucrativos participem, né? Diferente da cultura, que o agente cultural, pessoa física, ele pode participar. No esporte, o atleta ele não é visto como pessoa capaz de participar da lei de incentivo. Então, você tem que criar uma associação. E aí, até a CBSK agora, a Confederação Brasileira de Skate, ela está com uma parceria com as loterias federal, né? E aí, ela catalogou, foi de forma bem amadora, mas eles catalogaram 104 projetos de skate, sociais de skate no Brasil. Aí a gente entrou nessa lista. E aí eles estão fazendo um movimento agora de algum desses projetos, que às vezes são só iniciativas de pessoa física, de skatista, se formalizarem como associação, que eu acho que é um grande equívoco. Eu falei na reunião que eu participei, que você ser gestor de uma organização te dá muito mais trabalho do que você gerir um projeto. E às vezes você quer só fazer a sua ação finalística, você não quer ser gestor de uma associação, né? Porque, enfim, a associação não tem recurso, né? Mas, enfim, é um dilema. E aí, eu acho que aonde a gente se diferencia é realmente tentando fazer modalidades que são pouco usuais e tentando democratizar essas modalidades, que aí realmente existem pouquíssimas associações tentando fazer o diferente, porque tem muita gente fazendo mais do mesmo, né? O que tem e aí, assim, é curioso que aí lá no meu mestrado, aí no programa, eu estudei um pouquinho de alguns projetos que foram executados em Belo Horizonte. E na hora que você pegava o valor do projeto, se você dividisse o valor do projeto, era mais barato para o poder público pegar o aluno e pagar uma escolinha que já existia. É lógico que isso é uma conta muito fria, né? Só que eu acho importante a gente ter isso em mente, que tem que saber o que a gente espera da política pública, né? Ok, formar mais associações com pessoas conscientes do seu papel social, participando da vida pública, eu acho que isso é um benefício da política pública, das leis de incentivo, sabe? Mas isso tinha que ser um dos objetivos da política, que não está tão claro assim, né? Mas aí eu acho que associações tentando fazer algo realmente de interesse público, pensando no coletivo e coisas diferentes, eu acho que a gente tem realmente sido uma das poucas, assim, com essa preocupação, sabe? E até preocupação de realmente a gente estar fazendo gestão de recurso público, né? Tem muita gente que acha que o recurso é da empresa, enfim, e faz tudo pela empresa e não pelo coletivo, né? Sobre a parte da formação, cara, minha formação é nada linear, né? Mas eu gosto muito de destacar, dentro da minha formação da educação física, a passagem que eu tive na Associação Atlética e no Diretório Acadêmico, porque são associações. E é muito engraçado até comentava outro dia com a Belinha, que, cara, é muito surreal que o que a gente faz de prestação de conta hoje dos projetos é o que a gente fez em 2005 no DA de Educação Física. Porque na época a gente tinha um repasse da FUNP, então quando a gente assumiu o DA, fazia tempo que várias gestões não podiam ter acesso à conta bancária, né? Então, além de existir o repasse, a gente tinha um passivo de repasses lá. Então, a gente foi um grupo de alunos que conseguiu pagar um contador para regularizar e depois daquilo a gente teve que fazer gestão e a gente tinha um entendimento já na época que aquilo era um dinheiro coletivo, né? Então, a gente não fazia os processos todos que o poder público exige, mas a gente fez todo o registro de gasto, tanto que a prestação de contas está lá, que outro dia eu estive no DA, eu vi a prestação de contas lá. Inclusive, a gente foi a última gestão que teve acesso à conta, porque a conta fica vinculada ao meu CPF até hoje. Quando eu entro na conta da associação da atividade, aparece lá a conta do DA, só que tipo, você não tem acesso a ela, só aparece ela, né? Então, enfim. E aí, mas assim, é engraçado, porque é uma coisa tão, tipo, parece boba, que não tem nada a ver com a formação, mas que foi uma experiência super positiva para a gente e reflete muito no nosso trabalho hoje, né? E aí, assim, por essa experiência, eu acabei me interessando um pouco pela parte administrativa, porque eu lembro que na época a gente tentou, era super... O trabalho no DA é um trabalho voluntário, né? E aí eu lembro que na época a gente tentava
delegar funções e deixar todo mundo motivado para participar das reuniões, né? Que tem a reunião dos... Eu lembro que toda segunda-feira tem uma reunião aí na escola, né? Então a gente tipo ia delegando essas reuniões, tanto que a gente foi uma das gestões que conseguiu participar de quase todas as reuniões na época, né? Enfim, e aí eu acabei me interessando por essa parte de gestão de recurso humano, mais administrativa, e no meu último período da educação física eu fui fazer um curso técnico de gestão de negócio no Sebrae. Esse curso nem existe mais. E aí foi muito, muito legal, assim, para mim, porque eu fui ver coisas que não tinha nada a ver com educação física, mas que faziam sentido se você for pensar que dentro da educação física eu posso virar um dono de academia. E como dono de academia, eu vou ter que ser um gestor de academia. Mas assim, como o curso era técnico e muito voltado para negócio, ficava realmente essa lacuna, né? Como unir algo da gestão de negócio com a formação de educação física, né? Aí depois eu acabei fazendo uma especialização em administração e marketing esportivo, onde eu consegui juntar um pouquinho das coisas, mas assim, foi uma formação legal, mas que deixou um pouco a desejar, assim. E, enfim, aí depois eu fui meio que entrando de cabeça mesmo nas coisas, virou costume a gente ler lei, decreto, portaria, isso é coisa super comum do nosso dia a dia. E aí depois acho que foi em 2014, eu acabei entrando no curso da UENG, um tecnólogo de gestão de terceiro setor, que eu queria muito entender melhor como que era o que é esse negócio de organizações da sociedade civil, ONG, eu queria entender melhor, então eu acabei entrando, só que foi um momento muito ruim da UENG, que a UENG estava passando por reformulações e tal, mas assim, foi interessante. E aí, na verdade, o que foi depois que realmente me ajudou muito a juntar muitas coisas, entender realmente meu papel dentro das políticas públicas foi o mestrado, onde comecei a aprender a ser pesquisador, né? E aí estudando, o meu objeto de estudo era o meu trabalho, né? Então eu acabei entendendo um pouquinho mais, entendendo meu papel dentro da política pública, né? E aí o Luciano Pereira, né, como meu orientador, teve papel crucial nisso aí, né? Tem que puxar sardinha para ele, né? E o último, né, que é a questão das parcerias, né, com as faculdades. A gente super topa, só que a gente não sabe como fazer isso, sabe, o Cris? Porque, assim, eu tenho uma vivência, o Luiz vai lembrar disso, cara, que é uma vivência que foi super marcante na minha graduação, que foi, inclusive, a época que o Silvio entrou no curso, e aí ele deu a primeira vez a disciplina eu não vou lembrar o nome certinho, mas era atividades de lazer na natureza e tal, e aí a gente fez uma atividade em parceria com a Univale de Valadares, né, que a gente fez o acampamento, e aí tinha o Cássio, né, o falecido Cássio aí, né, que era professor lá e participou da disciplina também, e ele era um cara extremamente organizado, então ele tinha planilha e tal. E aí a gente viu que como aquela imersão e aquela disciplina, ela atuava na formação, né, para atuar nessa área, né? Mas assim, a gente ainda não sabe como formalizar essas coisas enfim, e a gente está tentando, assim, o skate foi muito legal, que a gente conseguiu sistematizar muito, né? Hoje a gente faz skate com muita tranquilidade. E aí a escalada que a gente está vivendo isso agora, né? E eu estou super morrendo de medo mesmo, sabe? De como eu vou pegar um profissional de educação física, falar, amigão, essa aqui é a parede, você vai começar a dar aula aqui, vai aprender durante o percurso e com as formações que a gente vai dar, sabe? Estou morrendo de medo disso. Vou aproveitar o gancho aqui, então, fazer alguns comentários aí para o Pajé e fazer algumas perguntas também. Ô Pajé, pelo visual ali da sua parede, da sua mini ramp lá, né, do seu projeto, tá muito bem feito. Dá para entender porque o valor ficou um pouco diferente do que aconteceu lá na Federal. Você tem uma estrutura móvel, então você teve que fazer aquela um pouco diferente, né? A estratégia de fixação é que acarretou nesse aumento do seu orçamento aí. Eu queria saber... outro dia, na hora que acabou a parede, falei, cara, eu vou pegar o orçamento lá do Kaká, velho,
que eu tenho que ver onde que eu errei. Aí eu fiz as contas, cara. A parede que vocês montaram tem 4 chapas de madeira, a minha tem 8. Aí, como é 8, cara, dobra a quantidade de agarras. Então foi tudo dobrando. E aí dobra o realmente foi o ferro. dobro do valor, cara. É isso mesmo, é isso mesmo. Pouca coisa que você cresce, o valor é consequente. Em relação aos profissionais, né? Tá dentro da linha de pesquisa que eu estou traçando aí dentro do Caparaó, que é essa coisa da formação profissional. E a ideia do Murinho lá é mais ou menos isso mesmo, né? Com a participação da formação com a experimentação. Então, acho que para resolver o seu problema, tem que começar a botar murinho, pista de skate dentro das universidades, que é o que eu acho que a professora... Um jeito de forçar a barra é você criar a estrutura e aí depois você vai ter que capacitar, porque é muito comum mesmo você ver muros de escalada em academias de musculação, eles não emplacam porque não tem alguém para fazer a transição do frequentador da academia de musculação para o murinho, né? E você falou assim de vários problemas que você teve lá no início. Eu queria saber um prático assim, ó. Chegou lá, o que aconteceu na rampinha de skate? E onde você guarda esses equipamentos entre as etapas? Cara, eu fiquei super feliz, velho, com a parede escalada, e foi um negócio que super me motivou a fazer nesse formato academia de skate, porque o dia que chegou a parede inteira, cara, ela era um montezinho pequenininho. Eu falei, cara, para eu guardar isso aqui, vai ser bom demais, qualquer cantinho eu guardo. Porque a pista, cara, inicialmente, cara, ela era surreal, velho, porque ela tinha 33 centímetros de altura do chão, que o cara entrava debaixo dela para poder parafusar e que ela ficasse nivelada. Ela era realmente um Lego, então, e aí ela tinha que ficar nivelada, sabe? Só que com o passar do tempo, a gente foi aprendendo e eu tive um cara que me ajudou pra caramba, que eu não posso deixar de falar, né? Que é amigo meu e do Luiz, que é o Vitor Hugo, o vulgo Vitinho, que é um cara que formou com a gente na educação física, mas foi se aventurar na engenharia. Então, ele pegou o conhecimento dele da engenharia e ajudou a gente a resolver algumas questões da pista. Então, aí, o que a gente fez, cara? A gente mudou o sistema construtivo da pista e, com isso, a gente tirou a altura dela do chão. Ela passou a ser 12 centímetros. Aí você fala, Rafael, você tirou 20 centímetros da pista e vai me falar que isso fez diferença. Fez porque são 36 peças. Na hora que eu tiro 20 centímetros de 36 peças, na hora que eu vou empilhar as peças, fez muita diferença. Porque uma grande parte dessa... eu não vou lembrar de cabeça, mas quase metade dessas peças é piso, é simplesmente o piso que liga uma rampa a outra, ou então uma parte de solo. E na hora que eu tirei os 20 centímetros, eu consigo empilhar de quase todos os pisos, ele vira um monte único. Antes, cada 4 pisos eu já bati no teto. Então eu tinha que fazer várias pilhas. E aí você está pensando só na questão de armazenamento, que eu estou falando, é um armazenamento que é gigante. Mas você tem que pensar também que a gente faz o transporte disso. A primeira vez que a gente levou a pista de Belo Horizonte para o interior, ela foi numa carreta, de tão grande que ela era, de tanto volume que ela ocupava. Foi numa carreta. Hoje, a gente conseguiu resolver essas questões de volume dela. Ela ocupa 2 caminhões pequenos, mas um segundo caminhão meio que vazio, sabe? E aí, essa questão de armazenamento sempre foi um grande problema. Então, inclusive, a primeira vez que a gente teve que armazenar, a gente pediu para o governo de Minas, falou, cara, a gente não tem onde armazenar isso, a lei de incentivo do Estado não permite pagar aluguel, enfim, e quando a gente comprou a pista lá no passado, a gente falou que ia armazenar na nossa sede, a gente não tinha noção do tamanho da pista, entendeu? Então, assim, posso montar essa pista na cidade administrativa para ela ficar guardada aí, a gente faz um combinado, sei lá, alguns dias vão ter ação e tal. E aí eu tive a resposta da Secretaria de Esporte na época, que não existia espaço físico na cidade administrativa para guardar a pista. E aí até hoje é uma coisa que eu bato neles, cara.
Sumiu o áudio, Pajé. Opa, voltou? Voltou. Tá. Então, assim, é um negócio que eu bato sempre no governo de Minas, porque, assim, se não tiver espaço na cidade administrativa para guardar uma pista de skate, cara, não existe espaço mais lugar nenhum nessa cidade, né, cara? Porque, pô, o espaço é gigantesco lá, né? Enfim, então, aí nessa época, o que a gente conseguiu? O projeto foi para o interior, e era um shopping do interior que ele tinha uma loja fechada, e ele permitiu que a gente guardasse. Então foi a única vez realmente que a pista ficou parada. Desde então, a gente sempre é um desespero, cara. Acaba uma etapa, a gente já procura a próxima etapa para o projeto não parar. Até que veio a pandemia, né, velho? A pandemia, a gente, não satisfeito de ter uma pista, a gente fabricou a segunda. Então a gente tinha 2 pistas para guardar. Na verdade, uma pista estava num CRAS da prefeitura. E a gente estava até abandonando ela, que era essa pista que tinha 33 centímetros e tal. Só que na construção da pista nova, a gente resolveu vários problemas construtivos, e aí foi o momento que a gente captou com a Vale e tal, então ia precisar rodar 2 projetos, então a gente ressuscitou a pista que estava abandonada no CRAS, né? Mas aí, durante a pandemia, a pista nova virou um problema, a gente teve que fazer reunião com o Estado, falar, cara, porra, é uma pandemia, não tem como eu rodar, velho, eu tenho uma pista que eu não tenho onde eu guardar. E aí, a gente conseguiu um parceiro que alugou um espaço pra gente, então a gente ficou com a pista, foi quase 1 ano com ela guardada, onde a gente assumiu o ônus. Então, assim, numa pandemia, onde a gente não executava nada, a gente fechou o escritório, teve que assumir os custos ainda para guardar uma pista, sendo que a gente entende que está fazendo política pública, né? Mas, enfim. Então, assim, era sempre muito surreal. A pista dá medo na gente, cara, toda vez que para, sabe? Tanto que agora a gente estava na discussão se realmente ia voltar, que hoje, atualmente, a gente tem esse galpão, sabe? Entrou, como a gente voltou a funcionar, tal, a gente fez toda uma reorganização para manter esse espaço como o plano B, na hora que precisar guardar a pista, mas a gente tenta ao máximo não guardar a pista, sempre de uma etapa ela ir para outra. Legal. E só mais uma pergunta, a captação que você faz nessas cidades do interior, como é que é a divulgação para você chegar no público? Porque às vezes é um público tão restrito que talvez eles não estejam recebendo a informação, sabe? Às vezes encaminhar via sabe, já localizar se tem alguém na cidade, já tentar encaminhar para eles, não? Então, cara, a gente tem muito problema quando são as escolinhas, que realmente as escolinhas, quando acontece dentro da escola, ou igual, por exemplo, a parede está lá no estacionamento da Fundação Aleijadinho. Cara, é difícil realmente fazer o projeto ter visibilidade dentro da cidade, porque mesmo na cidade interior acontece muita coisa, né? Então você meio que some, né, dentro desses espaços, né? E aí, o Academia do Skate, cara, trouxe esse de aprendizado pra gente, e foi muito dessa pesquisa, desse TCC que foi feito lá na Uni, cara, que aí uma das perguntas lá era isso, cara, o que te atraiu no projeto, né? Você começar a prática do skate ali, e a maioria das pessoas falava que a arena, cara, a arena montada, velho, ela chama muita atenção, e como ela chama atenção, ela acabava instigando as pessoas a experimentar. E aí foi muito legal, que agora foi a primeira vez que realmente a gente foi para o interior com a arena, que foi Itabirito, por mais que seja uma cidade super próxima de Belo Horizonte, ela tem uma rotina de interior, velho. E aí, na hora que a gente chega com a arena do projeto lá, que é uma arena bonita, tal, muito profissional, cara, aquilo gerou um impacto, velho, que foi tão positivo que a Vale ficou muito feliz, porque a marca Vale estava estampada no projeto, né? E aí, isso foi interessante que a gente viu, né? Que, tipo assim, por incrível que pareça, cara, a arena chama muita atenção para que a pessoa inicie a prática, sabe? E aí, a parte mais frustrante dessa pesquisa, que foi, eu não vou lembrar a ordem, mas a arena foi a coisa que mais chamou a atenção para que a pessoa iniciasse só um detalhe, né? Que a gente fez a entrevista com os 20 alunos, que foram os 20 alunos mais frequentes na etapa lá do Shopping Del Rey, que foi a última que a gente tinha feito em 2019, né? E aí esses 20 alunos, eles tinham uma frequência tão alta que era maior do que uma frequência de escolinha mesmo, sabe? Se ele pagasse uma escolinha, que geralmente é 2 ou 3 vezes na semana, ele tinha uma frequência que era mais alta que essas escolinhas.
E aí, esses 20 alunos, eles falaram, cara, a gente começou a prática, e é curioso que metade deles nunca tinha pisado no skate. E eles falaram que a primeira coisa que chamou a atenção foi a estrutura, depois que, foi a questão de ter um empréstimo de material à disposição, e a terceira que era de graça. A quarta coisa, que aí foi minha grande frustração, foi o profissional, cara. O profissional que estava lá foi visto como supérfluo, velho, por incrível que pareça. E eu sempre brinco e falo, galera, isso é muito a visão que a sociedade tem do curso de educação física ou do profissional que trabalha com as práticas corporais, que ele é visto como supérfluo, como qualquer um poderia fazer aquilo. Só que, cara, se a pista tivesse lá, sozinha, aquele aluno ele não faria aquela quantidade de aula, porque é muito comum no skate o cara ter uma primeira experiência muito negativa, porque ele vai tentar sozinho, ele cai e machuca, e ele abandona a prática. Então, aquele profissional faz total diferença, só que ele não é valorizado, as pessoas não conseguem valorizar ainda. Então, isso foi uma coisa que trouxe super frustração para a gente, de as pessoas avaliarem o profissional como supérfluo. Aqui a gente vai no movimento da inclusão, Gabriela, depois Roberto. Não, eu sei que o Roberto estava inscrito primeiro, mas é porque ele já falou bastante, ele vai falar daqui a pouco. Beleza. Eu tenho duas perguntas, na verdade, né? Primeiro, agradecer o Rafael. Eu vou pegar carona com a Maria Cristina e com o Edgardo também. Aproveitando mas você já explicou um pouco como é que é a divulgação, porque eu fiquei muito em dúvida, na verdade, não é dúvida de você falando. Eu conheci o projeto Academia do Skate no ProF, mas eu sei que não são todos os professores que frequentam o ProF. E aí eu queria saber, por exemplo, como é que funciona essa divulgação, porque muita gente na escola não sabe que existe o projeto e que tem condições de levar os alunos para a escola, e aí fica naquela coisa, como é que eu vou fazer práticas de aventura, né, esportes de aventura na escola? E aí, tanto é que quando eu estava no residência pedagógica, quando eu falei com o professor, ele falou assim, gente, eu não sabia. Eu falei, pois é, e tá aqui do lado, porque eu acho que vocês estavam no shopping. Não lembro se vocês chegaram aí para o shopping estação, mas eu lembro que vocês estavam ali por perto. E aí ele não sabia. E ele é um professor que é super antenado, mas ele não sabia. Então, muitos professores, às vezes, deixam de fazer, tipo, algumas práticas de aventura com os alunos, porque eles não conhecem. E aí eu queria saber como é que é essa divulgação de vocês. E a segunda questão, deixa eu só anotar, pegar aqui, que eu anotei. É porque o projeto ele é itinerante, certo? Ele fica 2 meses em cada lugar. E aí, você acabou meio que já respondendo que como é que seria essa formação dos alunos, porque eu acredito que muita gente, na verdade, só passe lá uma vez e nunca mais volte. Então, mas que eu estava em dúvida como é que vocês faziam essa questão de campeonato e tal, mas você já falou que muita gente acaba voltando. Mas não fica essa questão até quando é em shopping, será que as pessoas não confundem com aquelas coisas que tem que pagar e aí não cria meio que uma barreira? Não sei. Mas você já acabou respondendo meio que porque eu estava em dúvida como é que era, né? Para ter esses alunos fazendo aula frequentemente. É isso. Não, mas é legal essa pergunta sua, essa segunda, porque realmente, da primeira vez que a gente... a primeira etapa do projeto Academia do Skate, tinha um escrito que era... Como é que era? Acho que era entrada franca. E aí a gente foi descobrir que metade da população não sabia que entrada franca era de graça, sabe? Que era um termo talvez menos popular. Aí, da segunda etapa, a gente já colocou a entrada gratuita. Só que aí era pequeno. A gente viu, cara, que por estar num espaço altamente comercial, véio, realmente o de graça, entrada franca, gratuita, tem que estar muito grande. Então, hoje a gente usa de forma bem destacada, mas mesmo assim as pessoas ficam curiosas. Realmente, tem que pagar quanto? A gente, não, é de graça, tal. Mas como assim, de graça no shopping, tal? Até no Mineirão, cara, que é um espaço, assim, aberto e tal, as pessoas não acreditavam que era de graça. Porque tem as lojas, né, tem aluguel de bicicleta, aluguel de patins, skate. O pessoal meio que tomava um susto, mas não tem que pagar nada, é verdade? Isso é pegadinha? Mas a questão da divulgação, a gente tem... dentro do projeto Academia do Skate, a gente criou a figura do agente educativo, que é uma pessoa que vai nas escolas. Em Belo Horizonte, a gente fez parceria muito com a Secretaria de Educação e com as escolas integradas. Então,
se eu não me engano, foi 2018 ou 2019, a gente recebeu mais de 100 ônibus da escola integrada fazendo visita no projeto. Só que realmente é muito difícil fazer, a divulgação em Belo Horizonte é muito difícil, porque em Belo Horizonte acontece muita coisa. Então, por mais que é um projeto que, por exemplo, a Academia de Skate, a gente sempre pede de contrapartida, os shoppings cedem o espaço para a gente, mas a gente pede de contrapartida para eles a divulgação, e todo shopping, ele paga a mídia, né? Então, ele tem a comunicação interna deles, né? Então, é um projeto que a gente conseguiu sempre sair em agenda de sites, sai reportagem, mas mesmo assim, nem todo mundo fica sabendo do projeto, sabe? Que é diferente, por exemplo, igual Itabirito. Apesar que Itabirito também não foi todo mundo que ficou sabendo, né? Mas é diferente dos interiores, assim, né? Mas... E assim, hoje a gente tem até trabalhado muito pouco a imagem do projeto, porque a gente tem no Instagram, são mais de 3 mil seguidores, e são seguidores orgânicos, que a gente nunca pagou nada. E aí tem sido um movimento bem legal hoje do projeto, que o próprio projeto tem se retroalimentado. A gente não tem feito mais um trabalho tão intensivo de divulgação dele, mas a gente tem percebido que as pessoas ficam sabendo por ele através das redes sociais, enfim, a notícia circula, e da gente ter conseguido ter público só com as redes sociais, porque uma coisa que antes da pandemia a gente percebia muito, que a gente sempre, dentro do projeto a gente tem uma pessoa que cuida das redes sociais, que às vezes a rede social bombava, só que isso não refletia em público direto na pista, que isso demorava um certo tempo para acontecer, que hoje não, o projeto já tem essa retroalimentação, né? Mas realmente é bom você comentar que fica realmente desafio para a gente ainda em como levar isso mais para o ambiente escolar, né? De ficar mais conhecido, né? E realmente... você está com total razão, assim, que a maioria do público ele vai uma única vez, é uma única passagem no projeto, sabe? É um nicho muito pequeno de alunos que realmente eles se fidelizam ao projeto ou vão mais de uma vez. Só que aí, e assim, o projeto, quando ele nasce lá em 2017, a ideia dele era essa mesma, é ser um projeto de experimentação. Tanto que a metodologia inicial dele era para o aluno ir uma vez, ok, subiu em cima do skate, viu o que é, tchau, benção, né? Só que, na verdade, essa foi uma externalidade que foi surgindo. Esses alunos que voltam mais vezes, que é o engajamento que a gente busca em todo projeto de escolinha social, acabou acontecendo na Academia de Skate. Então, a gente tem um público que realmente volta, e aí, em certo momento, a gente teve que pensar em como criar uma metodologia para esses alunos continuarem desenvolvendo dentro do skate, né? Que a gente realmente abraçou eles. E aí a gente começou. E aí a etapa do Shopping Del Rey, que foi a última em 2019, a gente trabalhou muito com a ideia de retenção de aluno. Todo aluno que ia no projeto, a gente tentava reter ele para ele voltar uma segunda vez ou voltar mais vezes. E aí foi muito legal, que foi a etapa mais pedagógica que a gente teve até então do projeto. Mas essa questão de a gente ter aluno de um único contato é o que nos dá a facilidade de ter um professor de educação física sem experiência nenhuma atuando na equipe. Porque nossa maior demanda dentro do projeto, na primeira experiência, é ficar segurando na mão do aluno para que ele não caia do skate. E aí, você segurar na mão do aluno, você não precisa de conhecimento técnico, né, para isso. Então, isso que dá a possibilidade da gente ter um professor que vai se formando durante o percurso dele no projeto. Agora o pessoal começou a esquentar, mas estamos chegando no nosso teto aqui. Então, as inscrições vão se encerrar na fala do Roberto, e a gente já tem mais 2 pessoas inscritas. Não, é rapidinho, só para já comentar o seguinte, cara, em relação a essa questão da escola pública, né? E você está falando aí, eu estou pensando, eu trabalhei em escola municipal, estadual também, e eu fico triste ao mesmo tempo, sabe? A gente vê que a escola pública continua um atraso, né? Não tem lugar para guardar, uma secretaria de Estado, o Estado, né, um descaso para guardar um material. Parece que qualquer coisa que você faz fora da sala de aula não é acadêmico, né? Não é, tem que estar na sala de aula. Talvez a pandemia tenha ajudado um pouco isso. Se comentar só um pouquinho mais disso daí, você tem encontrado isso ainda, infelizmente, na escola pública? Cara,
a gente está até na verdade, eu tive uma frustração muito grande, né, na pandemia, porque realmente, cara, a gente dependia de projeto e parou, cara. A gente ficou 1 ano, 3 meses parado, velho. E a gente só voltou em julho porque acabou o dinheiro, cara. Assim, era fechar a instituição e aí perder 7 anos de trabalho ou realmente voltar com o projeto. E aí é muito engraçado, né, que a gente voltou com o Academia de Skate no Mineirão no dia 2 de julho. E 2 de julho foi uma sexta-feira e sábado, dia 3 de julho, foi o dia que Belo Horizonte liberou os pequenos eventos. Que aí, para eu conseguir rodar o projeto, eu lembro que o projeto teve que fazer uma etapa de 3 meses, porque a partir de 3 meses, Belo Horizonte não considera evento mais. E aí, para eu funcionar no Mineirão, eu tirei um alvará. Então, o projeto foi uma loja do Mineirão. Então, assim, eu tive que aprender isso tudo para conseguir fazer voltar. E aí, é engraçado, né? Mas eu escolhi queimar meu melhor patrocinador, porque eu tinha que queimar um dos patrocinadores. No shopping eu não conseguia voltar. O único lugar que eu consegui voltar era no Mineirão, que era o espaço aberto, tal, e o Mineirão, enfim, permitiu. Então eu escolhi, cara, é fechar as portas, ou então vou botar um patrocinador aqui, que a Vale não queria que rodasse o projeto, né? Mas eu fui lá e rodei por minha conta, correndo o risco de perder o patrocinador. Mas aí depois, assim, a pandemia deu uma amenizada com a vacinação, veio a Olimpíada, skate bombou e tal. E aí, assim, a frustração que a gente ficou, cara, que a gente era muito parceiro das escolas, cara. E aí, realmente, cara, as escolas não tinham como acontecer as atividades, só que... E aí, assim, ficou sempre essa questão, assim, quando vai voltar, não vai voltar, e a gente teve que se reinventar. O que era sucesso para a gente, que era ser parceiro do poder público, das escolas, a gente teve que buscar novos parceiros, cara, que é o momento que a gente fecha a parceria com a Fundação Aleijadinho, que é o momento que eu vou para uma praça daqui de BH, cara, que na verdade é uma organização que toma conta, e, enfim, a gente teve que se reinventar. Mas eu tô com uma expectativa muito boa da relação melhorar agora com as escolas públicas nesse pós-pandemia, porque as escolas precisam desses projetos para que a gente ajude a resgatar os alunos para o ambiente escolar. E não só resgatar esses alunos para o dia a dia das escolas, mas entender o que aconteceu com a vida deles nesse momento de pandemia, né? Porque, cara, eu moro de frente a uma pracinha num bairro mais periférico, não, um bairro mais baixa renda aqui de Belo Horizonte. Cara, tem menino que a pandemia inteira, a única coisa que eu vi ele fazendo aqui foi soltar papagaio, velho. Não tem condições de ter frequentado escola, ter feito um tipo de atividade. E aí, enfim, porque antes da pandemia, até só um parênteses, a gente, Prefeitura de Belo Horizonte, a gente foi muito parceiro por muito tempo dentro das escolas integradas, cara, mas é foda que muito tempo a escola integrada era um depósito de aluno, né? E aí a gente ficava meio que tentando fazer atividade, mas às vezes era muita atividade, e aí virava aquele sarau de atividades, enfim. A gente não tinha a devida atenção pedagógica que a gente pensava da atividade enquanto potencial que ela tinha, sabe? Que aí a gente acha que agora, pós-pandemia, talvez vai ter essa alteração. Em Santa Luzia, que é um lugar que a gente está dentro das escolas, a gente já tem percebido uma atenção maior que o projeto tem recebido, sabe? Enfim, da direção quer saber melhor o que está acontecendo, quem são esses alunos que estão frequentando, a gente está trocando mais figurinha, enfim, a gente tem percebido uma melhora aí, né? Mas a pandemia foi difícil, viu? A Gabi baixou a mão. Bora lá. Eu queria fazer uma pergunta, Pajé. A Valéria, nós somos contemporâneos lá do mestrado. Lembro demais, Valéria. Legal demais te ver depois de tanto tempo. A minha questão é o seguinte, você está falando aí de várias questões, né, das dificuldades, e eu fiquei pensando nisso, assim, se existe do seu trabalho um encaminhamento quando você identifica talentos, né, nesses esportes, principalmente pensando hoje que vão ser, né, esportes olímpicos. Então, fiquei pensando assim, essa sua trajetória, que aquela criança ou adolescente se destaca no skate,
tem essa proposta no seu projeto? Como que é feito esse encaminhamento desses talentos, né, que são identificados aí, às vezes, crianças que não têm chance nenhuma, e isso pode até trazer mudanças mesmo, né, na vida desses adolescentes, dessas crianças. Não, essa pergunta é muito legal, porque a gente se fez essa pergunta em algum momento, assim, porque chegou uma certa época que a gente fazia muita coisa de skate aqui em Minas, cara. Tanto que eu até brincava, que eu falava que a gente só perdia para compra de skate para Centauro, que a Centauro compra para vender, a gente comprava para os projetos, né? E a gente fazia muitas compras, né? E aí, e a gente trabalhava só social, vendo esses meninos se destacar, a cadeia produtiva em Minas não funciona, não tem para onde se encaminhar. A gente pensou, cara, por que não abraçar a cadeia produtiva como um todo? E aí existe a possibilidade da lei PIVA, né, a Agnello PIVA, né, que é o recurso das loterias, que eu poderia me filiar à Confederação Brasileira de Clubes, você paga um valor mensal de R$3.000, e aí eu poderia participar disso, sabe? Só que aí, cara, eu fui conversar com algumas pessoas do meio do skate, e aí eu vi que, tipo, e aí foi um momento que a gente parou e pensou, cara, não, a nossa essência é ser o social, cara. A gente é o projeto educacional, cara. Nosso prazer tá nisso. Então, por mais que seja ruim pra gente não ter para quem caminhar, eu acho que não é nosso papel assumir isso de ter o alto rendimento, de ter essa outra parte. Então, assim, a gente abriu mão e foi legal, que foi um momento que a gente parou para pensar o que a gente estava fazendo, por que a gente estava fazendo isso, sabe? Então, a gente realmente assumiu que nosso papel dentro da cadeia produtiva é ser a base. A gente é a instituição que dá o primeiro contato, a gente é a instituição que faz a iniciação. Agora, infelizmente, quem se destaca teria que ser encaminhado para algum lugar, mas, infelizmente, não é responsabilidade nossa, né? Inclusive, assim, a gente está até mudando os formatos dos projetos, cara, mas aí é muito mais por uma questão mercadológica, né? Porque isso é muito comum dos projetos, né? O início da iniciação é a fase onde o aluno mais aprende. E como ele está aprendendo muito, ele acaba se engajando muito no projeto. Mas chega um certo momento, cara, que é realmente refinamento de técnica, né? E aí essa parte é treinamento, né? E se você não tem o treinamento dentro das suas escolinhas, você começa a perder os alunos, né? Porque, enfim... E aí, às vezes, dentro do meio esportivo, principalmente dos projetos sociais, fica muito um discurso de transformação, de mudança de vida, tal. Cara, só que nada desse discurso é de curto prazo. Só que eu tô falando de projetos que... Os projetos mais longos que eu consigo fazer, cara, são 24 meses, e mesmo assim é uma raridade. A maioria dos projetos são 12 meses, né? E aí fica um discurso muito descolado da prática, né, cara? Se você não vai ter recurso para você ver acompanhar o desenvolvimento do aluno no médio prazo, sei lá, 4 anos no mínimo, para você ver alguma coisa, cara, então é discurso pelo discurso. Só que a maioria das empresas fala isso, mas não quer patrocinar no longo prazo, velho, né? Então, cara, por questões mercadológicas, a gente acabou mudando agora o formato dos projetos, muito para um formato de curso. A gente está fazendo nossos projetos sociais num formato de iniciação de 6 meses. Então, a gente tem, dentro de 6 meses de projeto, a gente tem que entregar aquela iniciação que o aluno vai sair, dentro do skate, por exemplo, ele vai sair sabendo subir no skate para poder usar o skate enquanto prática recreativa. Então, essa vai ser a entrega. A escalada é a mesma coisa que a gente está pensando. Dentro dos 6 meses de curso, ele vai conseguir saber o mínimo da escalada para dali da frente ele trilhar seus caminhos. E aí, acabou os 6 meses, cara, a gente migra com a nossa estrutura para outro espaço e dá oportunidade para novos jovens. É legal, cara, é muito legal que você, dessa forma, você dá oportunidade para mais pessoas, mas você não acompanha tanto mais o processo pedagógico, é um processo muito mais enxuto, né? Só que mercadologicamente eu vou atender o dobro de alunos, eu não preciso ficar mais tentando segurar aluno por 12 meses, eu seguro só por 6. Então, assim, fica um negócio mercadologicamente mais fácil de convencer o patrocinador, sabe? Uhum. Legal.
Bom, a gente está chegando aqui no teto. Gabi, você baixou a mão? Você vai? Não vai? Não, o Pajé acabou comentando sobre algo que eu queria saber, então... Oi, Pajé. Cheguei tarde, mas deu para poder ver mais você. Luiz, posso só pegar a carona, já que você chamou a Gabi? Para quem quiser abrir lá o link, eu mandei já aqui no chat, tem o link para o formulário, para todo mundo responder, formulário de presença. É só isso. Ah, sim, importantíssimo. Ô, Luiz, deixa eu só fazer um comentáriozinho também, cara, Claro. porque foi um negócio bem legal que aconteceu agora, bem recente, cara. A gente recebeu um outro projeto no Academia do Skate, que é um projeto de contato, chama Circuito Inclusão. E aí os caras têm um skate adaptado para pessoa com deficiência, cara, que foi muito legal, cara. Que aí eles levaram lá na pista e aí... Enfim, aí coincidiu de ser no final de semana do nosso campeonato, aí a gente convidou os alunos com deficiência para participar, então a gente teve uma criança com autismo, enfim, foi bem legal, cara. E aí a gente tentou até comprar, a gente está colocando nosso mapa agora para comprar esse skate adaptado, porque enquanto papel social do projeto, eu acho que a gente tem que mostrar essas possibilidades, né, de práticas alternativas, né, inclusivas, né. Só que aí, cara, eu me deparei com o skate adaptado custando R$5.000, cara. Até a menina ia deixar emprestado. Aí eu falei, cara, não deixa, porque se estragar eu não consigo pagar R$5.000 no skate. E aí, para ver, tipo assim, como é pouco popular esse tipo de coisa, ainda é muito caro, né? Porque a produção deve ser muito pequena, né? Mas eu vou tentar encaixar dentro do projeto, porque eu acho que dentro é papel do projeto mostrar que existem essas possibilidades, né? Pajé. Então, assim, né, o bom de estar na mediação do negócio é que a gente atravessa aqui na medida da sua fala aí. Assim, uma pergunta o que tem de diferente nesse skate? Porque aquele período, né, de transição que você permitiu que a gente tivesse a pista lá no CP, né, já nem lembro quanto tempo, mas ficou muito tempo lá, né, e aí do primeiro ano ao nono ano a gente teve aula com todos os alunos, e aí foram alunos de autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral, todos esses vivenciaram a pista. Deixa eu ver, agora tem esse barulho no fundo aqui. Mas para uma outra perspectiva, assim, né? O material era o material do projeto, né? Mas a gente tinha professores de educação física atuando no processo e professores com o auxílio de um estagiário, de um monitor, de um bolsista que está lá vinculado a isso. Então, talvez o movimento possa ser de pensar as estratégias, como vocês já têm pensado, né, para poder incluir essas pessoas, e o skate, enquanto materialidade, né, caro desse jeito, né, pode ser vislumbrado, mas uma estratégia de trabalho, que a gente desembolou lá, você tem até uns vídeos que eu vou te mostrar depois. Não, cara, eu super concordo, velho. E você até me fez lembrar da conversa que eu tive com a Belinha hoje, cara. Porque, assim, em essência, eu mexo com projeto social, cara. E projeto social, na maioria das vezes, existe porque você tem um problema social que você está tentando amenizar de alguma forma, né? Então, assim, quando a gente tem as nossas escolinhas, a gente prioriza realmente locais que tenham necessidade, onde o lazer, o esporte não seja acessível pela via do mercado. Então, o projeto acaba sendo uma forma de acessar esses direitos, né? E aí, estava comentando com a Belinha que realmente a formação continuada dos professores é importante, mas como que a maioria dos professores, cara, não se vê como solução, velho. Porque o projeto é para tentar resolver um problema. O professor que está na ponta, cara, ele não pode ser mais problema, ele tem que ser a solução do problema, cara. E a quantidade de professor que a gente tem que dar problema pra gente, que tem dia que eu falo com a Belinha, eu vou desistir disso aqui, cara, porque o cara que tinha que ser solução, ele é mais problema do que o problema que eu tenho, entendeu? Só que, assim, é claro que aí, assim, a gente estava conversando que é importante a gente voltar com as nossas formações, que isso realmente fez muita diferença para todo mundo entender o papel que tem dentro do projeto e tal, mas eu só acho curioso isso, né, de a galera não se ver, eu não sei se não entender o seu papel social, né, enquanto professor, ou, enfim, de o pessoal não se ver como solução, né?
Eu acho que... E aí até, inclusive, cara, eu tô tendo esse problema, eu tô quase desistindo da escalada por causa disso, cara. Porque o meu sonho sempre foi, cara, ter alguém para me ajudar. Eu tenho na escalada um professor e um estagiário e os caras estão brigando. Eles estão brigando. A lida com o ser humano é um negócio complicado, né? Acho que eu tenho uma frase de muito tempo, assim, a solução e a criação de todos os problemas é a mesma coisa, gente. Então, quem vai resolver vai ser gente, quem vai atrapalhar vai ser gente. Mas na perspectiva das soluções, né, das boas ideias, da formação, né, de provocar a gente a pensar esse lugar, essas responsabilidades, seja enquanto professores e professoras, enquanto pesquisadores. Acho que te agradecer imensamente, né, aceitar esse convite, estar aqui com a gente aí, dando o que tem de mais precioso na vida, que é o tempo, né? E aí é o tempo dessas 2 horas com a gente aqui, o tempo dessa história de formação e trabalho aí extremamente significativos, que eu acho que foi importante para todo mundo que teve a oportunidade de estar aqui. Então, acho que essa pode ser uma primeira, né, junto aqui. A gente está começando o caminho do Caparaó também e muito legal poder contar com as pessoas como você, assim, Pajé. Então, te agradecer demais e agradecer a todo mundo que esteve aqui hoje junto. Ô, Luiz, eu só tenho a agradecer pelo espaço, o bate-papo, e espero que tenha atendido a expectativa da galera aí, porque realmente foi um bate-papo mesmo, e fui bem sincero, assim, que eu gosto muito de destacar, cara, porque os erros que a gente errou pra caramba, velho. O primeiro projeto nosso de skate foi muito ruim, velho, foi muito ruim mesmo. Só que, pô, a gente teve a humildade de aprender com os erros, né? Eu não lembro, uma vez eu vi isso, né, tipo, que existem várias formas de se aprender, né? Você pode aprender com os seus erros, com os erros dos outros, né? O ideal é você aprender com os erros dos outros, né? Mas, infelizmente, eu aprendi com os meus, né? Então, tirar proveito disso. E, assim, também estou super feliz de reencontrar amigos aí, né? Gabi, saudade, ó. Essa pandemia tem que acabar, né, Pajé? Para a gente sentar e conversar. Com certeza, saudade das resenhas. Mas valeu, galera. Obrigado aí, viu? Então, a gente encerra esse ano, a última atividade do Projeto Trilhas do Caparaó. Ano que vem a gente retorna. Aí vamos estruturar um cronograma de divulgação antecipada, né? Tem algumas novidades vindo por aí. Que é isso aí? Que é isso aí, Roberto? Não, a gente retorna em janeiro, né? Já tem as datas do Caparaó.